Olá, meus alunos, tudo bem? Sou o professor Deison, professor de música, e hoje eu estarei explicando para vocês 3 matérias: linhas e espaços suplementares superiores e inferiores, quadro de valores e preenchimento de compasso. Tá joia? São matérias diferentes, né? Uma das outras, apesar de que quadro de valores e preenchimento de compasso, elas estão ligadas, né? Eu preciso saber uma para poder fazer a outra. E já a linhas e espaços suplementares superiores e inferiores não precisa. Então vamos lá, começando aqui. Usando aqui o meu quadro improvisado, claro de sol. As linhas e os espaços suplementares superiores, elas são contadas de baixo para cima. E as inferiores, de cima para baixo, tá? Lembrando que, olha só, um detalhe muito importante. Os espaços suplementares superiores, o primeiro espaço suplementar superior, ele é a nota Sol. E a primeira linha suplementar superior é a nota Lá. Então, o que vocês podem fazer? Se vocês memorizarem que o primeiro espaço suplementar superior é o Sol e a primeira linha suplementar superior é a nota Lá, fica mais fácil para vocês contarem para encontrar as outras notas. Tá joia? As linhas e os espaços suplementares inferiores, o primeiro espaço suplementar inferior é a nota Ré. E a primeira linha suplementar inferior é a nota Dó. Tá? Então, eu sabendo isso, fica muito mais fácil para mim poder encontrar o nome das outras notas. Tá? Lembrando que, quando eu vou contar, se eu comecei aqui pela nota Sol, exemplo, eu passei para vocês terceiro espaço suplementar superior. Então aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro espaço, tá? Terceiro espaço suplementar superior. Primeiro, segundo, terceiro. Então o que eu falei? Que o primeiro espaço suplementar superior eu tenho a nota Sol. Eu vou voltar aqui embaixo para poder contar? Não, gente. Eu vou pegar aqui, ó, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Então aqui eu tenho a nota Ré, tá? Então assim, ficou mais fácil para me contar. Ô professor, e como que eu faço para encontrar a nota se ela é inferior? Tá, eu falei... vamos lá, eu vou falar aqui para vocês a terceira linha suplementar inferior. Primeira, segunda, terceira. Terceira linha suplementar inferior. Eu já sei que a primeira linha suplementar inferior é a nota Dó. Então é Dó, Si, Lá, Sol, Fá. O professor, eu só confundo na hora de contar. Gente, é só lembrar que é o seguinte: se é inferior, eu vou contar para a minha esquerda. Se é superior, eu vou contar para a minha direita. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e assim sucessivamente. Dó, Si, Lá, e assim sucessivamente. Eu estou aqui no Dó, certo? Então, a minha direita e a minha esquerda. Tá joia? Então o que acontece? Se eu estou superior, eu vou contar para a minha direita, subindo. Se eu estiver inferior, eu vou contar para a minha esquerda, descendo. Tá joia? Até aí tá tranquilo? Então, beleza. Tranquilo. Já quando é passado o exercício para vocês, geralmente eu coloco lá. Coloque a nota no local pedido abaixo e dê o seu respectivo nome. Quer dizer, coloque o nome da nota. Então, por exemplo, eu coloquei lá para vocês, primeira linha suplementar superior. Então, primeira linha suplementar superior. Quarto espaço suplementar inferior. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Terceiro espaço suplementar superior. Primeiro, segundo,
terceiro. Agora, coloque o nome das notas. Beleza? O que foi que eu falei? A nota colocada na primeira linha suplementar superior é a nota Lá. Então, de cara eu já sei que aqui é Lá. Eu vou fazer superiores, depois eu faço inferior. Então, eu sei que aqui é Lá, na primeira linha. Depois do Lá eu tenho o quê? Si. Depois do Si eu tenho Dó. Depois do Dó eu tenho Ré. Então, aqui é a nota Ré. Inferior. Eu sei que no meu primeiro espaço aqui eu tenho a nota Ré. Tá? Eu tenho a nota Ré. Então, é Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Então aqui eu tenho uma nota Mi, tá? Eu creio, gente, que assim vai ficar mais fácil. É só vocês lembrarem o seguinte, que eu já sei que a primeira nota que fica na primeira linha suplementar superior é a nota Lá. A nota que fica na primeira linha suplementar inferior é a nota Dó. A nota que fica no primeiro espaço suplementar superior é a nota Sol. E a nota que fica no primeiro espaço suplementar inferior é a nota Ré. Gravando isso, opa, tá tranquilo. Então o que eu vou fazer? Ó, vou até deixar aqui do lado. Primeiro espaço, primeira linha. Primeiro espaço, primeira linha. Então aqui eu tenho Sol, e aqui eu tenho Lá. E aqui eu tenho Ré, e aqui eu tenho Dó. Tá? Então é só memorizar isso aqui, ó. Ok? E aí vai ficar muito mais fácil para vocês contarem as notas que ficam nas linhas suplementares superiores e inferiores. Lembrando que as linhas são contadas de superiores de baixo para cima e as inferiores de cima para baixo. Aqui, ó, de baixo para cima e as inferiores de cima para baixo. Tá joia? Então, essa foi a explicação para linhas e espaço suplementar. Então, essa foi a minha explicação sobre linhas e espaços suplementares inferiores e superiores. Próxima matéria. Bom, agora eu irei falar para vocês referente ao quadro de valores, tá? A primeira figura, que é a figura de número 1, eu tenho uma semibreve. Figura de número 2, eu tenho uma mínima. Número 4, eu tenho uma semínima. Número 8, eu tenho a colcheia. Número 16, eu tenho a semicolcheia. Número 32, eu tenho a fusa. E número 64, eu tenho a semifusa. 1, 2, 3, 4. Semifusa. Então tá. Então o que acontece? Nós estamos trabalhando, no momento, apenas com os compassos 2x4, 3x4 e 4x4. O que todos esses três compassos têm em comum? O que eles têm em comum? É o número 4, que é o número inferior, né? É o número 4, que ele quer dizer o quê? Qual vai ser a figura que vai valer um tempo em cada compasso? Gente, ficou claro demais. Todos os compassos que eu coloquei aqui, ó, 2x4, 3x4, 4x4, toda vez que aparecer ele, a semínima vai valer um tempo. A semínima vai valer um tempo. Então, fica muito mais fácil para mim poder conciliar. Então tá jóia. Então vamos lá, professor. Passa um exemplo aí pra gente. Pegando aqui o compasso 2x4. Eu quero três figuras. Eu quero 3 figuras positivas. Eu quero 2 figuras positivas. Então vamos lá. Eu sei que foi o professor falou na aula anterior. Toda vez que a gente for fazer, primeiro eu vou fazer minha colinha. Eu preciso de 2 figuras de número 4. Qual que é a figura de número 4? Semínima. Então eu vou vir aqui e colocar 2 semínimas. Eu já sei que em cada grupo desse pode entrar no máximo 2 semínimas. Tá? 2 semínimas. Então, o que eu vou fazer? Professor, o senhor pediu aqui 3 figuras. Gente, 3 figuras. Aqui eu tenho 2, certo? Então o que eu vou fazer?
eu falei que todas essas figuras elas são divisíveis por 2. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a primeira figura e vou colocá-la aqui. E a outra figura, gente, eu vou dividir por 2. E eu sei que a próxima figura vale a metade da figura anterior. Por exemplo, a figura de cima aqui, que é a semínima, a colcheia vale a metade da semínima. Por isso que é importante a gente saber falar o nome das figuras, porque na hora que você tiver que fazer isso aqui, fica mais fácil. Então o que acontece? Se eu dividir a semínima por 2, eu vou encontrar 2 colcheias. Então eu venho aqui e coloco 2 colcheias. Prontinho, 2 colcheias. Eu tenho as 3 figuras? Tenho. Eu tenho os 2 centros que eu precisava? Tenho. Agora aqui eu quero 2 figuras. Este aqui está muito fácil, né? 2 figuras, de cara eu já tenho aqui, ó. Está respondido para mim. Eu tenho 2 semínimas. Suponhamos que eu coloquei aqui 4 figuras positivas. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou pegar as 2 semínimas e vou dividir por 2. Por quê? Eu quero 4 figuras, então eu vou ter 4 o quê? 4 colcheias. Me desculpa. Eu vou ter 4 colcheias. Por que o professor só vai ter 4 colcheias? Porque eu dividi as 2 semínimas por 2. Dividi uma semínima por 2 e a outra semínima também por 2. Tá joia? Então, aqui está tranquilo. Professor, o bicho pega é quando são mais seguras, quando a gente tem que dividir por mais figuras. E aí, como que a gente vai fazer? E o senhor colocou também em uma outra atividade que tem figura positiva e tem figura negativa. Então a gente tem que saber completar figuras positivas e figuras negativas. Gente, lembrando que toda figura positiva ela tem uma figura negativa correspondente a ela. A semibreve, ela tem a pausa da semibreve. A mínima, ela tem a pausa da mínima. A semínima, ela tem a pausa da semínima, pausa da colcheia, pausa da semicolcheia, pausa da fusa e a pausa da semifusa. Então, todas elas têm pausa. Então, o que acontece? Eu passei uma atividade da seguinte maneira, que vocês iriam completar com os tempos que estão faltando. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui um desenho de uma semínima e pedi para você colocar mais uma figura negativa. Beleza. Lembrando que no 2 por 4 eu tenho 2 semínimas, correto? Se eu quero que coloque mais uma figura ali, eu sei que a outra figura vai ter que valer ao mesmo tempo, porque aqui eu só posso colocar 2 semínimas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pausa da semínima, gente. Tá aqui, ó. A pausa da semínima tem o mesmo valor da semínima, porém em silêncio. Então o que eu vou fazer? Eu desenho a semínima aqui. Pronto, acabou. Professor, teve um outro lá que o senhor colocou uma pausa da colcheia, 2 pausas da colcheia. E o senhor pediu para me colocar mais uma figura positiva e uma figura negativa. Mais uma figura positiva e mais uma figura negativa. Opa, beleza. De cara eu já sei que dividiu minha primeira figura. Tá certo? Por quê? Essa pausa que é a pausa de quem? É a pausa da colcheia. A colcheia ela vale o quê? Metade da semínima. Por isso que foi colocado 2 colcheias. Gente, está muito fácil aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Na figura positiva, eu vou pegar e vou colocar uma colcheia. Uma colcheia. E na figura negativa, eu vou colocar a pausa da colcheia. Por quê? A colcheia mais a pausa da colcheia vai valer um tempo. Vai virar uma semínima. Então, aqui eu já tenho a resolução do meu exercício. Vamos lá, professor. Passa mais um exemplo aí. Eu tenho aqui uma colcheia. Eu quero que coloque mais uma figura positiva, mais uma figura negativa. Então vamos lá. Me pediu para colocar uma figura positiva e uma figura negativa.
eu tenho duas formas de fazer isso aqui, tá? Eu poderia colocar, na figura positiva ali, eu poderia colocar uma semínima, e na figura negativa, uma pausa da colcheia. Por quê? Colcheia mais a pausa da colcheia iria virar uma semínima, ia dar um tempo. E a semínima vale um tempo, então aqui eu tenho 2 tempos. Fechou, tá belezinha. E eu poderia fazer de uma outra forma. Eu poderia pegar e colocar uma colcheia, para completar o valor dessa colcheia, ia valer um tempo, e uma pausa da semínima, que daria 2 tempos. Aí eu fecharia ali o meu compasso. Tá joia? Agora eu vou fazer com outro compasso. Nós temos ainda o ternário, né, que é o 3x4, e o quaternário, que é o 4x4. Pode ser que, mesmo com essa explicação, vocês não consigam fazer, mas não tem problema. É complexo mesmo, tá, gente? É um pouquinho difícil mesmo. Então vamos lá. 3x4. Eu tenho no compasso 3x4, ó, de cara, eu já coloco aqui embaixo. 3 semínimas, 3 figuras de número 4. E aí, vamos lá na atividade. Coloquei para vocês uma semínima. E pedir mais uma figura positiva, mais uma figura negativa. Vou tirar esse mais aqui para não confundir, tá bom? Então eu quero uma figura positiva e uma figura negativa. Então vamos lá. Se eu tenho aqui uma semínima, vai me sobrar o que aqui ainda? Mais 2 semínimas, correto? Eu preciso de uma figura positiva e uma figura negativa. Gente, está na cara, aqui já está pronto o exercício para mim. Eu vou pegar e vou colocar aqui uma semínima e aqui eu vou colocar uma pausa da semínima. Pronto. Fiz o meu exercício. Fácil, né? Então vamos lá. Vou fazer mais uma aqui. Esse aqui foi muito fácil. Fácil demais. Eu passei uma mínima, certo? E eu coloquei mais, eu quero mais uma figura positiva e uma figura negativa. Então vamos lá. A mínima que eu coloquei, semínima mais a semínima aqui, ó, vai dar uma mínima, certo? Então agora eu só tenho um tempo. E esse um tempo eu tenho que dividir ele por 2. Eu tenho que colocar uma figura positiva e uma figura negativa. O que eu vou dividir a semínima? Gente, quando eu divido a semínima, eu vou encontrar duas o quê? Quem está embaixo da semínima? A colcheia. Então, se eu dividir essa aqui por 2, essa belezinha aqui por 2, eu tenho que encontrar 2 colcheias. Então, aqui eu quero uma figura positiva e negativa. Então, eu vou colocar uma colcheia e aqui eu vou colocar uma pausa de colcheia. Tá joia? Continuando, o compasso 3x4. Suponhamos que agora apareça lá pra gente no compasso 3x4 uma colcheia, uma semínima, e aí no exercício me peça uma figura positiva e 2. Suponhamos, 2 figuras negativas, tá? Lembrando que no compasso 3x4 eu teria 3 semínimas. Então aqui eu já tenho uma semínima e meia, porque eu tenho a colcheia, né? E eu tenho uma semínima. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou completar. Ó, eu já sei que eu tenho uma semínima, foi eliminada. Aqui eu tenho a metade dessa semínima. Então o que eu vou fazer? Se eu tenho a metade dessa semínima, eu vou completar a semínima. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma colcheia, que aqui me pede uma figura positiva. Vou colocar uma colcheia. Ótimo, então eu já tenho meio com meio, 1 mais 1, 2. Já tenho 2 tempos. E eu preciso de ter 3 tempos. Só que aqui eu quero 2 figuras negativas. O que eu vou fazer com a semínima? Eu vou dividir. Porém, eu vou dividir, vai dar 2 colcheias. Porém, o que acontece?
eu preciso de figura negativa. Então, eu vou ter duas pausas de colcheia. Eu venho aqui, pausas de colcheia. Tranquilo? Belezinha, né? E agora nós vamos fazer do compasso 4x4. Compasso 4x4, o que ele tem em comum com 2x4 e 3x4 é o número inferior, que é 4, que quer dizer semínima. Então eu preciso de 4 figuras de número 4. Então são 4 semínimas. 1, 2, 3, 4. Deixa sempre embaixo da atividade. Beleza. Suponhamos que seja o primeiro exercício. Eu quero duas figuras positivas, tá? Duas figuras positivas. Eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu junto aqui e junto aqui. Semínima com semínima vai dar mínima. Semínima com semínima vai dar mínima. Eu tenho aqui duas mínimas. Continuando, suponhamos que eu já tenha passado para vocês uma semínima e eu quero mais uma figura positiva mais duas figuras negativas. Falei que eu ia tirar o mais, esse costume, tá? Então, ó, eu sei que são 4 semínimas. Se eu já tenho uma semínima, eu preciso de mais uma figura positiva. Eu posso pegar e colocar mais uma semínima. Deu 2 tempos, certo? 1, 2, 2 tempos. Agora eu preciso de duas figuras negativas. Gente, está bem fácil. Eu vou pegar duas pausas da semínima. Venho aqui. Duas pausas da semínima. Prontinho, fechou. Professor, dificulta um pouquinho mais aí pra gente. Ver se nós conseguimos entender mesmo. Então tá. Vamos ver se conseguimos entender mesmo. Agora eu vou colocar figuras de numeração menor. Por exemplo, eu tenho aqui duas colcheias, eu tenho aqui duas pausas de colcheia, eu tenho aqui duas colcheias. Lembrando que colcheia mais colcheia é igual a semínima. Então aqui eu tenho um tempo e aqui eu tenho 2 tempos. Eu quero que vocês completem para mim com mais duas figuras positivas mais uma figura negativa, tá? Lembrando que eu tenho 2 tempos. Duas figuras positivas e uma figura negativa. Tá, beleza. Aqui é uma semínima, aqui é uma semínima. Aqui seria uma semínima. O que eu posso fazer? Eu vou dividir uma semínima por 2. Eu vou encontrar duas o quê? Duas colcheias. Duas colcheias. E ainda me sobrou uma semínima. E aqui eu quero uma figura negativa. Qual que vai ser a figura que eu vou colocar? A pausa da semínima. Eu venho aqui e coloco a pausa da semínima. Certinho? Tranquilo. Bem tranquilo, tá? Então, pessoal, essa foi a minha explicação. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá joia? Eu não quis fazer uma aula muito extensa. Eu quis fazer uma aula assim com poucas informações, mas assim que dê para vocês repetirem várias vezes para poder memorizar. Ah, tá. O outro detalhe. Lembrando que, olha aqui o que vai ficar fácil para vocês. Ó, eu tenho uma mínima. Eu sei que se eu dividir essa mínima por 2, eu vou encontrar duas semínimas. Duas semínimas, tá? Então o que acontece? A semínima vale a metade da mínima. Beleza. Só que a mínima, qual que é a figura que a mínima vale metade dela? A semibreve. Então se eu dividir a semibreve por 2, eu vou encontrar duas mínimas. Tá joia? Então assim, toda vez que você for fazer o exercício, lembra de colocar lá, se é 3 por 4, lembra de colocar lá embaixo, 3 semínimas. Se é 4 por 4, lembra de colocar 4 semínimas. Se é 2 por 4, lembra de colocar 2 semínimas. Tá joia? E aí, a partir daqui, vocês conseguem fazer o exercício. Se é para dividir por 2, divide essa aqui por 2. Você vai encontrar duas colcheias. Se é para somar, soma aqui as duas. Você vai encontrar uma mínima. Tá joia? E assim sucessivamente. Tá ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.